Estamos vindo de uma série de sermões das bem-aventuranças. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Essa é uma série das bem-aventuranças, com base num estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes. Uma bênção, e nós estamos usando com base esse estudo dele para aprender da palavra do Senhor. Então Mateus capítulo 5, versículo 5, mas vamos ler do versículo 1 até o 5 para rememorar, relembrar. Antes disso, eu ainda vou falar um pouco sobre o que nós estamos vendo nos últimos 3 domingos, recapitular, até para os irmãos que estão nos visitando hoje, queridos pastores e o Eli. Nós falamos um domingo sobre os ladrões da alegria, antes do sermão das bem-aventuranças. Aquilo que rouba a nossa alegria. Existem ladrões que, se nós deixarmos, semanalmente, diariamente, eles querem roubar a nossa alegria. Alguém roubou sua alegria essa semana? Você deixou alguém roubar sua alegria? Depois nós começamos a série do Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é humilde de espírito? É aquele que é um coitadinho, pobrezinho, ou tem menos condições financeiras ou sociais? Não. Humilde de espírito, pobre de espírito, é aquele que se humilha perante o Senhor. O lugar mais alto que você pode estar na presença do Senhor é os seus pés, com a cara no pó, derramando lágrimas sobre ele, assim como aquela mulher fez, ungindo os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Semana passada nós falamos, bem-aventurado são aqueles que choram. E nós explicamos, quer dizer que as crianças então são as mais bem-aventuradas do mundo, porque choram, hein? Choram com vontade. Não era esse tipo de choro que Jesus está falando. Bem-aventurado aqueles que choram na presença de Deus, assim como nós estávamos fazendo, chorando perante Ele e reconhecendo a nossa miséria como ser humano, reconhecendo que somos pobres, miseráveis, pecadores, e carecemos da graça e do amor dEle. Nós falamos, bem-aventurado aqueles que choram. Nós falamos sobre olhos secos, uma geração de olhos secos que não chora mais, ou talvez até chora por tudo, só não chora perante o Senhor, e só não chora quando ofende e entristece o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar, o próximo versículo, que bem-aventurado são os mansos. Mas vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos falar de novo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Espírito Santo, me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor queimou tanto, que não venha ser uma informação, porque é a sua palavra, e que ela venha queimar em nosso coração, que ela venha trazer alinhamento, Senhor, destino, refrigério, encorajamento, que o Senhor cresça ou diminua, apenas fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa bem-aventurança, assim como todas as outras que nós falamos, ela está totalmente no sentido oposto aos valores do mundo. O mundo rejeita os valores de Deus. A humanidade, isso não é de hoje, ela pensa sempre em termos, se eu falar de força, a humanidade ela pensa sempre que melhor ou mais poderoso é aqueles que têm força. Nós vemos isso nas guerras mundiais que nós tivemos. Se nós formos pegar a história, o ser humano sempre quis mostrar a sua força. Quem pode mais é quem tem mais força, quem tem mais poderio militar, poderio bélico, a nação que tem mais poder econômico e político. Mas Jesus não disse isso. O mundo, como eu disse, ele está em oposição aos valores do reino. E essas bem-aventuranças, como nós já dissemos, eu vejo Jesus aqui ensinando os princípios maravilhosos do seu reino, e que se nós conseguirmos entender e aplicar esses princípios em nosso coração, nós teremos uma vida feliz
e abundante, assim como Ele prometeu. No mundo vocês terão aflições sim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. E Ele nos prometeu vida abundante. E o mundo diz que quanto mais agressivo, mais forte, é o melhor, é aquele que está no caminho certo. Jesus, porém, disse não. Não são os fortes, não são os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra, mas quem vai herdar a terra são os mansos. E talvez eu ainda perguntei para alguns irmãos aqui, fazendo uma enquete ontem, o que é ser manso? E me deram muitas respostas. Eu falei, será que isso é sinônimo de ser manso? Uns até falaram, eu falei, você é manso? Eu não. Sincero, você sabe que não é manso. Mas tem uns que falaram, eu acho que eu sou manso. Mas o que é ser manso? O que é essa palavra mansidão que Jesus citou? Primeiro nós temos que entender que ser cristão é totalmente diferente. Nós temos que ser o oposto. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome lá em Apocalipse. Uma pedrinha maravilhosa. Qual será que vai ser seu nome? Só você vai saber. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida, que a nossa mente tem que ser renovada. A palavra diz que nós pertencíamos a um reino, o reino das trevas, e o Senhor nos transportou para o reino da luz. E o que é ser manso? Porque são esses que vão herdar a terra. Jesus foi categórico, simples e objetivo. Quem não for manso, não vai herdar a terra. Antes disso, eu preciso voltar num contexto. O contexto da época em que Jesus estava dizendo isso. Naquela época, os judeus se frustraram com Jesus, com a pregação de Jesus. Os judeus estavam subjugados pelo Império Romano, vocês sabem disso. E eles esperavam um Messias político, um Messias guerreiro, que implantasse o seu reino à força, assim como foi na época de Davi, Salomão, o conquistador Josué. Os judeus acharam que o reino ia ser tomado à força, que eles iam chegar, acabar com os romanos, matar, aqueles gritos de guerra. E Jesus vem com outro tipo de pregação. Vocês lembram dos 2 discípulos no caminho para Emaús? Jesus morreu, já tinha ressuscitado, mas ao morrer os discípulos se dispersaram. E os 2 discípulos no caminho indo para Emaús, e Jesus chega ao lado dele. E sabe o que é interessante? Jesus faz o caminho deles. Jesus não fala, vamos por outro caminho não. Jesus faz o caminho deles. Está junto com eles e eles, não, nós esperávamos que o Messias, o Senhor Jesus ia livrar a gente de Roma. Ia livrar a gente dessa escravidão. Ia livrar a gente, mas aí ó, mataram ele morreu. E Jesus fazendo o caminho junto com eles. E explicando, e foi explicando. Até que eles puderam ver o rosto de Jesus. Mas, naquela época havia 4 grupos de judeus em Israel. Primeiro tinha os fariseus. Acho que de tanto eu falar dos fariseus, vocês já devem saber bastante dos fariseus, né? Só não fica igual a um, irmão. Em nome de Jesus, não seja um fariseu. Fariseu eram os religiosos, os conservadores. Eles queriam um Messias milagroso. Um Messias que operasse milagres e maravilhas. Tinham também os saduceus. Esse era um grupo dos liberais. Eles queriam um Messias materialista, que pudesse lhe oferecer coisas materiais. Tinha também o grupo dos essênios. Esses eram os tipos dos judeus místicos, que viviam nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico, pra vocês entenderem, uma espécie de monge. E tinha mais um grupo, que se chamava os zelotes. Esses eram os ativistas, que queriam fazer rebelião contra Roma. Eles queriam um Messias com poder militar. Deixa eu traduzir para você. Os zelotes, irmão, eram os #barraqueiros. Desde aquela época já tinha, irmão. Os zelotes é aqueles que estavam com a faca nos dentes e querendo partir para a briga. Briga. Esses eram os zelotes. Então tinha esses 4 grupos. E até os apóstolos, se você for ler lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, eles próprios pensaram que o reino de Jesus, que Jesus veio instalar na terra, era um reino político. Mas Jesus veio com outra proposta. E o povo disse simplesmente, nós não queremos esse Jesus.
Nós não queremos esse Cristo. Nós não queremos esse Messias. Fora, crucifica-o. Crucifica-o. E depois esse pano de fundo, a título de introdução, a guisa de introdução, eu quero primeiro fazer como nas ministrações anteriores e dizer para você o que não é ser manso. Agora você vai descobrir o que não é ser manso. Talvez você seja manso e não saiba. E talvez você ache que é manso e não seja. O que não é ser manso? Primeiro, ser manso não é algo natural do ser humano. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente. Ser manso não é aquela pessoa que é boazinha. Você fala, nossa, que bonzinho. Olha como ele é manso. Não tem nada a ver com isso. Cadê a Cleusa? A Cleusa, será que você é mansa, Cleusa? Você fala assim, a Cleusa é mansa? Eu perguntei para alguém esses dias. A Cleusa é. Olha que doce. Ri não, Antônio. Olha que doce. Mas ser bonzinho, nesse contexto que Jesus disse, nessa palavra ser manso, não é ter uma boa educação, não é ter uma boa índole, ainda que isso seja extremamente importante e faça parte das características do fruto do Espírito. Não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna. Ser manso é uma obra da graça de Jesus no coração, é uma parte do fruto do Espírito Santo dentro de nós. Charles Spurgeon dizia que ser manso não é uma virtude, é a graça e ninguém é naturalmente manso. Então aí eu já derrubei todo mundo que acha que é manso, porque você não é manso pelo seu próprio esforço. Ninguém é manso por natureza. Ai, que bonzinho, que boazinha. Vou falar de novo. Dá um bicudo na quina da mesa com seu dedinho. Você vai descobrir que você é manso. Brincadeira. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Segunda coisa, o que não é ser manso. Ser manso não é ser mole ou ficar omisso diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é aquela pessoa que é tímida. Nossa, que pessoa mansa. Não, ele é só tímido, irmão. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser negligente. Pelo contrário, pessoas que foram citadas na Bíblia, eles eram extremamente enérgicos. E a palavra diz que eles eram mansos. Eles lutaram grandiosamente contra o mundo, a gente vê os mártires. Eles enfrentaram a fúria de Roma. Eles rejeitaram as coisas, não negaram a Cristo. Eles não foram omissos, não ficaram dando de coitado, não. Eu não vou, eu rejeito. Me mata, mas eu não nego Jesus. Eles tiveram atitudes e eles eram mansos. Então ser manso não é alguém tímido. Vamos falar do nosso Senhor Jesus. Jesus era manso? Vamos, EBD. Jesus era manso? Jesus era manso. Ele disse, não disse? EBD, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mas Jesus é manso. Beleza. O que ele fez no templo? Ficou um dia inteiro observando. Depois eu vou falar isso para a liderança, mas vocês vão escutar um pouquinho. Jesus foi lá no templo e ficou o dia inteiro observando. O cara chegava com um cabritinho. Esse cabritinho tem defeito, hein? Quero dizer nada não assim, mas não dá para fazer sacrifício com esse cabritinho. Tem uma lojinha ali? Vende o cabritinho na lojinha. Vende o cabritinho lá na lojinha e compra outro para a gente poder fazer o sacrifício. Aí o cara ia lá. Quanto você dá no cabritinho? Dou menos da metade do preço. Mas o sacerdote disse que tem problema. Então tá bom, né? Vendi o cabritinho dava a volta pelo fundo do mercado. Chegava no... você compra um novo naquele. Chegava naquele outro e... toma um cabrito perfeito. Mas isso não é um cabrito. Não é, é outro cabrito. Jesus ficou vendo isso o dia inteiro. Jesus manso de coração. O que Jesus fez no outro dia? Jesus chegou dando chicotada, chutando a mesa dos cambistas.
Então ser manso, irmão, não é ser omisso. Não é aceitar as coisas erradas. Isso não é ser manso. Isso é ser covarde. Isso é ser omisso. Isso é ser fraco. Jesus era humilde de coração, mas ele arrebentou tudo da mesa dos cambistas. Outra coisa, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conveniente e ficar em cima do muro para tentar agradar a todo mundo. Eu sou manso, eu sou neutro. Ei, não é viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. A Bíblia diz: se você não for sal, se for sem gosto, não serve para nada. Lança fora. Não é? Ser manso não é ser passivo e indeciso. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Agora eu vou pegar uma galera, inclusive eu. Eu sou o primeiro, quando estou fazendo sermão, que o Espírito Santo cata de jeito. Você acha que você é manso, filho? Eu falei, pois é, né? Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante das situações adversas, mas não conseguem apagar as chamas que estão dentro do seu coração. São como um vulcão que está em ebulição por dentro. Elas até não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. É tipo assim, uma pessoa fala: você está bem? Uhum. Tranquilo. Essa é o lado externo. O lado interno está assim: eu vou te matar, filisteu. É aquela pessoa que aparenta ser mansa, mas a sua alma vive em chamas por dentro, vive irada, vive cheio de ira por dentro. Então as aparências externas não significa ser manso. Você ainda é manso, irmão? Ser manso não é falar mal. Eu não falo mal de ninguém, então sou manso. Não, se você desejou, já está errado. Jesus fez um upgrade da lei mosaica. Nós estamos na graça, amém? Somos salvos pela graça. Aí Jesus fez um upgrade. Ele falou: antes, se você matar seu irmão, você está condenado ao juízo. Agora, se você já matou ele no seu coração, se você já pensou mal, se você já falou mal, você já está lascado. Então ser manso não é você não falar para a pessoa, mas desejar o mal no seu coração. Elas não fazem o mal, mas se alegram intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Você já se alegrou com o fracasso de alguém? Por fora você está assim: tadinho dele, meu Deus, ó, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos orar por você, irmão. E por dentro você está: yes, tem que se lascar mesmo. Irmãos, eu estou tentando ser o mais transparente e objetivo. Então não é ser manso, a aparência externa. Eu falei o que não é. Agora vamos ver o que é ser manso, segundo a ótica de Jesus. Ser manso é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, nem murmura. Se alguém é do sindicato dos murmuradores, irmão, Jesus quer te salvar hoje, quer te livrar hoje, quer te perdoar hoje. Muda de sindicato. Muda para o sindicato dos agradecidos. Ser uma pessoa mansa, essa pessoa aceita a vontade de Deus de bom grado. E ela diz como Jó, que o Thiago citou no louvor. Eu acho maravilhoso quando o Espírito Santo, eu nem sabia que eu ia falar. Ele conecta o louvor com a ministração do louvor. Como Jó disse, a gente recebeu o bem de Deus. Nós recebemos o bem do Senhor. Porventura não receberíamos também o mal? Isso é ser manso. Ser manso é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Vou falar a linguagem do Natal agora. Um potro selvagem.
que o Natal gosta dos animais, ele cria, então. A palavra que foi empregada aqui no grego significa assim: ser manso é aquele potro selvagem que foi domesticado. Ele só causava destruição, mas quando ele é domado, ele é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Um furacão mata, mas o manso morreu para si mesmo. Ser uma pessoa mansa é aquele que está sob o domínio e o controle do Espírito Santo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. Uma parte do fruto do Espírito dentro dele, a pessoa que, o Espírito Santo, Senhor, tá bom. Por que o Espírito Santo faz em você e em mim? Ele constrói o caráter de Jesus dentro de nós. Então ser manso é estar sob o controle do Espírito Santo. Está sob a autoridade dele, obedecer à vontade dele. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem o domínio próprio. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu falei, vou fazer tal coisa. A pessoa olhou para mim e falou, você não vai fazer por quê? Porque você é manso. Eu falei, não sou, não. Pensei comigo, não sou, não. Mas eu entendi. Ser manso é aquele que é controlado pelo Espírito Santo. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer fazer. Não é a minha vontade, é a dele. Não é se eu tenho vontade de sair correndo, se eu tenho vontade de passar em cima de alguém no trânsito. Não é isso, é a vontade dele. Estou submisso e controlado por Ele. Então ser manso é isso. Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Manso é aquele que domina a si mesmo. O forte não é quem tem o controle. O forte é quem é controlado pelo Espírito Santo. Agora você entendeu, colérico, que você pode ser manso? Você entendeu, sanguíneo, que você pode ser manso? Você entendeu, fleumático, que você pode ser manso? Qual que é o outro que eu esqueci? É 4, né? Melancólico, você pode ser manso também. Obrigado aí, psicóloga, pessoal aqui. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Mas eu tenho direito. Mas é meu direito. Pisou no meu calo. Como que é aquele versículo apócrifo? Se apanhar em casa, se apanhar na rua, apanha em casa também? Não, irmão. Isso não é de Jesus, não. Funciona não. Isso é a essência dessa palavra. É abrir mão de seus direitos legítimos. Os valores do mundo são contrários aos valores de Jesus. Jesus falou assim, dá face, dá outra face, dá a túnica, anda mais um pouco. Sofre o dano. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Esse dia eu falei para uma pessoa, irmão, sofre o dano. Sofre o dano. Ah, mas isso e aquilo, e eu tenho direito e não sei o quê. Eu sei que você tem o direito. Eu sei que você está certo, mas você quer ter paz. Você quer ter alegria. Você quer encerrar esse assunto? Sofre o dano. Deixa isso para lá. O apóstolo Paulo disse aos irmãos em Coríntios, numa divergência que eles estavam, ele falou assim, irmão, não tenta ganhar vantagem, não tenta levar vantagem, sofre o dano, deixa isso para lá. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Outra coisa, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Ei, irmão, nós não temos dificuldade nenhuma de confessar para Deus que nós somos. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Primeiro que Ele já sabe. Ele quem sonda o nosso coração, a intenção do nosso coração. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Nós não temos dificuldade nenhuma em falar isso para Deus, em confessar as nossas mazelas, as mazelas da nossa alma, o nosso pecado para Deus.
Mas deixa um irmão, como diz a Bíblia, exortar você em amor e colocar o dedo na sua ferida. Para Deus você confessa. Se o irmão for colocar o dedo na sua ferida, você fala, não, eu não sou isso não. Calúnia, briga, bate, xinga, acha que está certo. A Bíblia diz que nós devemos exortar em amor. Irmão, vamos orar junto? Percebendo isso, essa falha, esse pecado, sei lá. Vamos ficar junto, vamos crescer junto. Vamos buscar a reconciliação com Deus? O manso aceita, quem não é manso não. Ele reconhece perante Deus, só que perante os homens ele é o super crente, super pastor. Ó, aleluia, eu não tenho defeito nenhum. Irmão, canso de falar para vocês as coisas que acontecem comigo, por quê? Eu tenho que ser exemplo, sim, mas nós somos seres humanos, todos iguais, carentes da graça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, eu falei semana passada, miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me ajudará? O apóstolo Paulo, o maior vulto do Novo Testamento, escreveu quase a metade do Novo Testamento, falava assim, eu esmurro o meu corpo, porque existe uma oposição dentro de mim. Ser manso é você permitir que alguém te ajude, que alguém te exorte amor, que ore contigo. Ser manso não é ser orgulhoso. Para Deus você reconhece que faz as coisas, para o outro não. É aquela postura. Não, irmão. Ser manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. Tenho vivido isso. Ser manso é aquele que já está no chão. Porque se ele já está no chão, não tem medo de queda, não tem como ele cair. Eu até escutei do pastor Hernandes Lopes, ele contando, não sei se é uma história, mas ele relatando uma ilustração, de que uma certa feita uma mulher, uma irmã da igreja, escreveu uma carta para o pastor e disse, pastor, você é isso, aquilo e aquilo outro, e você isso. E o pastor começou a chorar, entrou em prantos, entrou em crise, aquele negócio. E ele foi para a oração, o Espírito Santo falou para ele assim, escreve para ela tudo que você é. Aí ele escreveu assim, irmã, eu sou muito pior do que você imagina. Se você soubesse tudo que eu sou, tudo que eu já fiz, eu seria muito pior. Ele desarmou. Ser manso é ser humilde de coração, é sofrer o dano, é não reivindicar a sua própria justiça. Quem te justifica é Deus. Quem faz justiça por você é Ele. Ser manso é isso. Uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Tem gente que parece que é manso, mas fala qualquer coisinha e já sobe a serra. É meio segundo. Calma, irmão. Calma. Amigo. Vamos orar junto? Davi cita isso lá em Salmo 38, 12 e 13. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, o qual mudo, não abro a minha boca. Eita. Como surdo, finjo que não escuto. Como mudo, prefiro não abrir a minha boca. Quem me justifica é Deus. Quem vai tomar as minhas dores é o Senhor. É Ele quem cuida dos meus dias. É Ele quem cuida do meu presente e do meu futuro. E existem algumas coisas que elas fazem oposição à mansidão. Muitas pessoas talvez até querem ser mansas. Eu quero ser mansa, eu quero ser uma pessoa mansa. Mas existem algumas coisas que impedem essa pessoa de alcançar um coração manso, um coração humilde. Primeira coisa, precipitação. Uma pessoa precipitada que fala antes de pensar, ou age antes de refletir, que se destempera facilmente e perde o controle emocional, não é uma pessoa mansa. Lógico, não tem isso aqui nessa igreja, só em outra, tá bom?
Sério mesmo? Vocês não têm vergonha, não? Nós somos assim. Age sem pensar. Nem termina a frase e já está brigando. Nem parou para refletir o que a outra pessoa falou, já está subindo a serra, já quer tacar alguma coisa. Isso não é ser manso, irmão. Isso impede a pessoa de ser mansa. A ira pode ser comparada à embriaguez. E há mais pessoas embriagadas de ira do que de vinho hoje em dia. As pessoas vivem iradas. Vivem com raiva. A ira descontrolada suspende o uso da razão. Muitas pessoas são frias na sua expressão de fé, mas vivem num estado de ebulição quando se fala de ira. Para a fé, para as coisas do reino, a pessoa agora falou alguma coisa que não que incomodou, é ira. Vamos falar de novo? Briga, 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 briga. Segunda coisa que impede uma pessoa de ser mansa, a maldade. Uma pessoa mansa não faz o mal, e não fala mal dos outros, e nem deseja o mal dos outros. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu falei, Jesus fez um upgrade. Ele não fosse você matar, ele fosse você odiar seu irmão, você já é assassino. 1 João 3,15. E quem chamar de tolo está sujeito ao fogo do inferno, Mateus 5,22. Outra coisa que impede a gente de ser manso, a vingança. Ah, tal da vingança gospel, hein? Quem me viu passar na prova não me ajudou. Ô irmão, não existe vingança gospel. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 21. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Amados, nunca... Coloca para mim, vamos ler juntos aí? Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia! Mas não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando você quer se vingar, irmão, Deus não pode fazer mais nada por você. Porque a vingança, ela quer roubar uma ação exclusiva de Deus. Outra coisa que impede a pessoa de ser mansa, falar mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que Deus mais odeia, está escrito, que Deus abomina, é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ô irmão, sabe que negócio? Ó, pastor, hein? Vixe, sabe o pessoal do... O rapaz do louvor lá, é? É, irmão. Vixe, ó. É, irmão, sabe aquele negócio? É. Causa discórdia entre os irmãos. Isso impede uma pessoa de ser mansa. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz que a língua, ela é como um freio, um leme, ela dá direção. Ele ainda diz que a língua, ela tem o poder de destruir, como fogo, como um veneno. E falar mal uns dos outros é algo que impede a gente de ser manso. Tem pessoas que não matam a outra pessoa, mas destrói a reputação dela com o poder da língua. O que é ser manso? O que é ser manso? Uma pessoa mansa perdoa injúrias. Jesus disse, e quando você estiver orando, porque ele entende que você como cristão, você ora, certo? Se você não ora, você faz cara de paisagem. E quando estiveres orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai essa pessoa. E só assim, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. E ainda diz, se você souber
que alguém tem alguma coisa contra você, fui eu que fiz? Não. Mas se eu souber, você vai até a pessoa e se acerta com ela. Não adianta orar sem perdoar. Nós lembramos mais das injúrias do que das bondades que a gente deveria fazer com as outras pessoas. É que nem você chegar, por exemplo, num leito de hospital, falar para uma pessoa assim, perdoa fulana, e a pessoa falar, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não consigo perdoar. Não sei se vocês já conheceram alguém que simplesmente usa essa frase, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. Eu sei que está errado, mas eu não vou perdoar, eu não quero perdoar, e eu não vou perdoar. E por que nós devemos ser mansos? Jesus é o nosso modelo de mansidão. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que o julga retamente, que é Deus. Está lá em 1 Pedro 2:23. Jesus é o nosso modelo. Então, se você não perdoar, não tem como você ser alguém manso. E se você não for alguém manso, você não vai herdar a terra. Está dizendo que vai herdar, herança, certo? E como deve ser esse perdão? Primeira coisa, esse perdão tem que ser real. Deus, quando te perdoa, Ele não fica mostrando o seu perdão. Ele não guarda ele para si. A Bíblia diz que Ele, dos seus pecados, Ele não lembra mais. E Ele lança-os no mar do esquecimento. Mas a gente fala que perdoa às vezes, só que a gente vive jogando na cara do outro, na primeira oportunidade. Isso não é perdão. Isso é meio perdão. Isso não é um perdão real. O perdão é uma promissória que você fala assim, ó, essa promissória está cancelada. E Jesus fez isso comigo e com você. Existiu uma inscrição de dívida contra a nossa vida. E quando Ele falou naquela cruz, tetelestai, está consumado, aquela inscrição foi rasgada. E dos seus pecados Ele não quer saber. E assim temos que ser nós com nossos irmãos. Você vai lembrar, mas você não vai cobrar. Está pago. Sofre o dano. Esse perdão tem que ser real. Segunda coisa, esse perdão tem que ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Todas as nossas falhas, as nossas injúrias. E uma pessoa mansa, ela perdoa, mas tem uma pessoa que diz que perdoa, mas perdoa algumas coisas. E tem outras que ela não perdoa. Eu perdoo que fulano fez isso, mas aquilo lá, eu já não... É muito forte, né? A gente lembra, parece que teve uma entrevista da mãe, foi a mãe de uma das vítimas ali, que disse que perdoava o assassino, foi isso? Se eu não estou equivocado? Ela disse, eu perdoo. A mãe da moça, né? E aí? Mas ela abriu a boca e falou, eu perdoo. Uma pessoa mansa tem que ter um perdão pleno. Não é meio perdão, ou perdoar algumas coisas, é perdoar totalmente. Uma pessoa mansa, ela tem um perdão que é constante. A Bíblia diz que Deus é rico em nos perdoar, está lá em Isaías 55:7. E Jesus disse, até quantas vezes você tem que perdoar? 7 vezes, Jesus. O que ele falou? 70 vezes? E Jesus não estava se referindo ao número 70 vezes 7. Jesus quis dizer, quantas vezes for preciso. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes for preciso. O perdão, ele é constante. Todo dia, intencionalmente ou não intencionalmente, você acaba magoando alguém, chateando alguém. Você tem que ter esse coração manso, essa humildade de pedir perdão. Mas de novo, porque você é falho. Porque nós somos falhos. Se você não perdoa, você não pode adorar. Se você não perdoa, você não pode ofertar. Se você não perdoa, você não pode orar. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você não tem paz. Se você não perdoa, você fica doente. Se você não perdoa, você é dominado. Se você não perdoa, você é atormentado. Se você não perdoa o seu irmão, não é apenas a ele que você está ferindo, mas você está ferindo a Deus. Quem vive sem mansidão,
morre sem misericórdia. Você é manso, irmão? Já perdoou aquele que te fez alguma coisa? Tem alguém que mora aí no seu coração, que não deveria morar, que você ainda não perdoou? Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, o texto diz que a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem. Eu já passei por isso, irmão. A pessoa perseguia e orava, a pessoa me perseguia e orava, a pessoa me perseguia e orava, a pessoa me perseguia e orava. O que aconteceu um dia? Ela parou de me perseguir. Ela ainda quis virar minha amiga. Acontece, irmão. Difícil, viu? Tô falando pra vocês que é fácil, não. Perseguia e orava, perseguia e orava. Teve uma vez que uma querida ovelhinha me chateou tanto, que quis arrumar um lugarzinho dentro do meu coração. O que eu fiz? Espírito Santo, eu não vou deixar entrar nada no meu coração. O que eu fiz? Orei todo dia pela ovelhinha. Aí passou. É assim que a gente tem que fazer. O apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro 3,9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pagar o mal com o mal é coisa que um selvagem faz. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão, como uma pessoa mansa. Davi diz isso também, lá em Salmos 35, 12, 13. Paguem-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre o peito. Como é que nós temos agido em relação ao nosso próximo? Pagando mal com mal? Isso não é ser manso. Irmão, você amar aquele que está no seu convívio é fácil. Você amar, você viver tranquilo, ser manso com aqueles que só te agradam também é fácil. Agora você ser manso e amar aquele que te calunia, que levanta uma injúria, aquele que te trata mal, aí já é outra conversa. Por isso que a mansidão não é algo natural da sua carne. Essa mansidão, segundo Jesus disse, segundo o Espírito Santo coloca dentro de nós, é uma ação dele, é só assim que a gente consegue. Se nós tratamos quem faz o bem de forma boa, que vantagem nós temos? Os ímpios também fazem isso. Não é assim que está citado na Escritura? Isso é fácil. Agora, ser manso é ser como o Senhor Jesus. Foi cuspido, foi chicoteado, derramou gotas e gotas de sangue, muito sangue, no caminho do Gólgota. Quantas chicotadas Jesus tomou nas costas? E se você for estudar, aquele chicote arrancava pedaços de carne das costas dele. E mesmo assim, o que ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso supremo pastor, o nosso modelo, foi manso. Jesus é o homem perfeito e ele foi manso e humilde de coração. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com o traje. Nem com Judas ele agiu assim. Nem com Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Ele não tratou o Judas mal. As palavras de seus inimigos foram mais amargas que o castigo que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e de salvação para a nossa vida. Isso é ser manso.
Ele orou, ele chorou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos e nos convida hoje falando: aprendei de mim. E por que você tem que ser manso, irmão? Cristo nos exorta a aprender com Ele, não a fazer milagres. Ele não fala assim: aprendei de mim a fazer milagres. Ele fala que a gente pode fazer as mesmas coisas que Ele fez e coisas até maiores. Ele fala: aprendei de mim a fazer milagres, aprendei de mim a curar os cegos, aprendei de mim a ressuscitar os mortos. O que Ele fala para a gente? Aprendei de mim a ser manso e humilde. Aprendam isso. Ele fala: imita a minha vida, senão vocês não vão ser salvos da morte. Vocês não vão herdar o reino dos céus se vocês não forem mansos. Nós devemos ser mansos porque os servos de Deus no passado também foram mansos. Você lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e eu lhe mostrarei. Aí Abraão quis levar Ló, né? Não, vou levar. Não, sai, deixa todo mundo. Levou Ló. Você sabe o desenrolar da história? O que aconteceu? Foi lá, uma certa feita, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. O que Abraão fez? Ó, eu sou patriarca, o negócio é o seguinte: eu fico com a melhor terra. Ló, escolhe qual lado você quer. Eu sofro dano. Escolhe, você quer aquele lado? Eu fico com esse. E não importa o lado que ele iria escolher, Deus abençoou do mesmo jeito. Porque Deus abençoa quem é humilde de coração, quem é manso. Abraão poderia ter escolhido qualquer lado, que Deus ia prosperar ele do mesmo jeito. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Ah, então Moisés era bonzinho. Não, você já descobriu que ser manso não é? E pelo contrário, você acha que ele era ativo. Ele foi enfrentar o faraó. Ele não ficou omisso lá. Foi ele, foi o irmão dele, eles enfrentaram o faraó. Já disse para vocês, já ensinei Moisés, ele era um homem culto. A Bíblia diz que ele aprendeu tudo da educação do Egito. Ele não era um coitadinho. Mas aí ele vai para o deserto, lá nas águas de mar, águas amargas, e o povo falando coisas amargas, mais amargas que aquelas águas, para Moisés, ferindo o coração de Moisés. Irmão, se você for ler a história, o que aquele povo fez com Moisés? Aí Deus fala assim: Moisés, deixa eu destruir todo mundo, eu vou fazer de você um povo novo. Não, Senhor. Não, Senhor, é o seu povo. Moisés era manso. Por quê? Porque ele era totalmente controlado pela vontade de Deus. Ele é totalmente envolvido numa amizade com Deus. O que Deus falou? Moisés é meu amigo. Vamos dar outro exemplo. Lembra o rei Davi? Por que eu tenho que ser manso? Lembra Davi? Saul perseguia Davi. Vai ler a Bíblia lá. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não o fez. E ainda usou essa ocasião para dizer: Saul, tá vendo, meu senhor? Tá vendo, meu senhor? Eu não quero o mal contra você, mesmo sendo perseguido. Isso é ter um coração manso. Isso é ter um coração humilde. Ele estava sendo perseguido incessantemente por Saul, mas ele não queria matar Saul. Ele não matou Saul. Se você for ver a história ainda, quando Saul morreu, chegou alguém fazendo graça. Estou traduzindo, estou parafraseando a minha linguagem, tá? Saul morreu, não sei o que ela fala. Respeite, porque você teria que ficar triste por causa do destino de Saul. Isso é ser manso de coração. A mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. Foi aquilo que eu disse. Está lá em Provérbios 15:1. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda, a resposta mansa, ela desvia o furor. A mansidão de Davi com Saul derreteu o seu coração mais do que a bravura de Davi. De onde tirei isso? Sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está lá em 1 Samuel 24, capítulo 24, versículo 16. Então a mansidão é como ajuntar brasa na cabeça do seu inimigo.
Se você é manso, aquela pessoa que é sua inimiga, você desarma ela. A pessoa vem com para você revidar e você simplesmente fala, Espírito Santo, me ensina a ser manso. Me ensina a ter um coração manso, a um coração humilde. O Senhor faça justiça por mim. E ore por ele, ore por ela. Deus muda todo esse panorama. Por que você tem que ser manso? Porque você tem uma herança prometida para você. Deus diz que nós iremos herdar. Nós seremos herdeiros. O que diz lá em Apocalipse? Que nós vamos habitar num novo céu, numa nova terra. E nós já podemos desfrutar disso aqui, irmãos. O ímpio pode ter a posse das propriedades, mas quem pode desfrutar dos benefícios da terra hoje são os filhos de Deus. Se você é manso, se você tem um coração manso, um coração humilde, você pode desfrutar de uma vida abundante, de uma vida conduzida por Deus. Então não adianta você querer agir igual ao mundo. Eu vejo dentro da igreja muita gente que, irmãos, os próprios irmãos odeiam um ao outro, vive pelos cantos um falando mal do outro. Olha, eu vou te contar um negócio, tá? Não é fofoca. Irmão, para com isso, que isso é do diabo, isso é de Satanás. Eu vou te ensinar uma coisa. Vou dar uma dica para você do coração. Se alguém vir falar mal de alguém para você, corta o assunto. Sai de perto. Não seja omisso falando, eu não quero falar desse assunto. Não alimenta, não. Seja manso de coração, seja humilde de coração. Hoje nós vemos o amor dos próprios irmãos da igreja, o amor na sociedade. Nós vimos o que aconteceu aqui, ó, bem próximo, semana passada. Essa semana, né? Não acontece aqui, acontece longe, não. A sociedade está assim. E só quem tem um coração manso e humilde, igual Jesus disse, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Muito feliz. Essa palavra traduzida no grego, ela diz assim, é uma felicidade dos deuses. Mas muito feliz é aquele que é manso. Aquele que tem um espírito manso, um coração manso, que não revida. Ai, pastor, mas é o meu jeito, eu não consigo. Você consegue, sabe como você consegue? Sendo cheio do Espírito Santo. O que acontece hoje na igreja? Muitas pessoas vazias de Deus, vazias do Espírito Santo. Entram no culto, saem do culto, levanta as mãos, ora, se emociona às vezes, falam em línguas, tudo isso é maravilhoso. Só que não tem comunhão e intimidade com Deus, vazias do Espírito Santo. Aí tudo que acontece você não vai conseguir ser manso mesmo, irmão. A sua atitude vai ser sempre querer revidar, vai ser sempre querer agir da mesma forma, sempre querer dar o troco, sempre querer falar, se pisar no meu calo. Nunca vai escutar ninguém te exortar em amor. Se falou que você está errado, pronto, acabou. Mas Jesus disse, ei, aprendam de mim, que sou manso, que sou humilde. Mesmo eu tendo passado por tudo que eu passei por amor a vocês, eu nunca revidei. E eu ainda pedi para o Pai os perdoar. Como diz a Rutinha, quem é a gente na fila do pão? Para não fazer isso. Amém? Vou perguntar de novo, você não precisa me responder. Você é manso? Segundo a ótica de Jesus. Você tem um espírito manso dentro de você. E não adianta mais você dar desculpa que é o seu temperamento. Porque alguém colérico pode ser manso. É só você ser guiado pelo Espírito Santo. É só você ser cheio do Espírito Santo. Alguém sanguíneo pode ser manso. Fleumático também. E o outro eu esqueci de novo. Melancólico. Aí, pode ser também. Então você não tem mais desculpa depois de hoje. Você consegue ser uma pessoa mansa se dentro de você tiver muito de Deus e pouco da sua carnalidade. Amém? Vocês vão tocar alguma coisa? Pessoal do louvor, vem aqui. Enquanto eles cantam uma canção, eu te convido a orar, a refletir sobre como está o seu coração. Se você tem sido uma pessoa mansa. Porque Jesus falou, sede mansos. Eu quero que vocês venham herdar o céu. Sejam mansos, sejam humildes. Então ore,
Fale com o Senhor nesse instante. Confesse as mazelas da sua alma. Se arrependa. E peça força ao Espírito Santo para te ajudar. Você é filho de Deus, amém? Quem é filho de Deus? Então a Bíblia diz, se vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Filho dele, ao qual habita no seu coração e clama Abba Pai. Uma parte do fruto do Espírito é a mansidão. Então você tem isso dentro de você. Peça ajuda ao Espírito Santo. Você acha que ele não conhece? Você acha que ele não sonda o seu coração? As suas atitudes? Como eu disse, nós não temos desculpas perante Deus. Nós somos indesculpáveis. Fale com Ele. E se alguém te persegue, ore por ele. Perdoe ele. Perdoe ela. Sofra o dano, mas tenha paz. Sofra o dano, mas tenha alegria. Sofra o dano, mas seja curado hoje em nome de Jesus. Tem uma herança maravilhosa nos esperando. Mas nós temos que ser guiados e controlados por Deus, para que essa realidade venha se materializar nas nossas atitudes, nas nossas falas, e nós possamos ser verdadeiramente um cidadão dos céus. Ore e fale com o Senhor. Ore e fale com o Senhor. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. Se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão